Graça e paz. Vamos juntos para mais uma reflexão. Quero ler com vocês lá em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21, diz assim o texto. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Aqui nós percebemos que essa mulher está clamando ao Senhor, buscando ao Senhor para que Ele possa socorrê-la. E a sua necessidade é a sua filha que se encontrava endemoniada. Aquela mulher estava buscando ajuda, socorro para a sua família, para os seus. E ela grita, ela clama, ela busca por essa ajuda, por esse socorro, por algo da parte do Senhor. Ela vai estar insistindo com Deus. Continuando a leitura. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. Os próprios discípulos, nesse momento, pedem para que Jesus a mande embora. Ele não estava dizendo para que Jesus atendesse, realizasse o milagre, mas tão somente a mandasse ir embora. Veja a situação dessa mulher. Aquela mulher está buscando ajuda, um socorro, e aquelas pessoas que acompanhavam o mestre, que ela acreditava talvez que fossem as pessoas que fossem ajudá-la, que talvez rogasse pela ajuda de Jesus em seu favor, foram as pessoas que, diferente disso, começaram a dizer para que Jesus a dispensasse, mandasse ela ir embora. Vamos lá, mas entenda aí a história, porque o problema ainda há de aumentar, né? A dificuldade ainda há de aumentar. Vamos lá. E a partir do versículo 24. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus responde para os seus discípulos. E para ela também que escuta, né? Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Mesmo ela ouvindo da parte dos discípulos que eles pedindo para que Jesus mandasse ela embora, ela não desistiu, ela continuou insistindo. Mesmo ela ouvindo o próprio Jesus dizer que ele tinha vindo primeiramente para os judeus e não para pessoas de outras nações, ela continuou insistindo. Versículo 26. Ele, porém, respondendo, disse: Olha aí, a dificuldade aumenta ainda mais agora, olha o nível. Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Entenda bem, deixa eu dar uma parada aqui. Ele não chamou aquela mulher de cachorra. Ele usou uma figura de linguagem, porque fazia parte da cultura dos judeus, né? Considerar outros povos como cães, porque naquela época os cães eles não eram tratados como nos dias de hoje, não eram animais domésticos, eram muito poucos aqueles que eram assim, eram realmente animais que estavam fora das cidades, né? Então assim os judeus também se referiam aos gentios, como se fosse as pessoas que estavam fora, faziam parte da casa, da família, do povo. Entende? Então Jesus usa essa expressão porque era uma expressão a qual todos ali iam entender claramente, tanto os discípulos como aquela mulher também. E ele não diz: você é uma cadela, não. Ele usa essa expressão para dizer a ela: olha, eu vim primeiro para o meu povo, para os judeus, e depois vou atender as demais nações, mas no momento é para o meu povo. Sabe, irmãos? Então entenda bem essa passagem para a gente não se atrapalhar, né? Algumas pessoas ficam dizendo que Jesus chamou a mulher de cachorra, e não foi isso que aconteceu, tá certo? Mas a gente percebe aqui que o grau de dificuldade para aquela mulher só aumentou, só vindo aumentando. Aquela mulher clamando, Jesus a princípio nem lhe respondeu, não lhe deu ouvidos. Depois aquela mulher continua a clamar, os discípulos, em vez de ajudar, de insistir em favor da mulher, né, interceder em favor da mulher, não, pede para que Jesus, manda essa mulher embora. E agora o próprio Jesus dizendo: não, eu vim primeiro para os meus e não vou atender vocês agora, né? Mas saiba de uma coisa: Deus não faz nada sem propósito. Há propósito em tudo aquilo que Deus faz. Jesus não estava fazendo aquilo, se comportando daquela forma diante daquela mulher
por acaso. Certo que se você ler essa mesma história em Marcos, no capítulo 7, a partir do versículo 24, você vai entender que Jesus realmente estava cansado, ele já tinha vindo uma grande jornada de milagres, de prodígios, tanto que quando ele entra nessa cidade, ele tenta entrar em uma casa nessa cidade sem ninguém lhe ver, porque ele estava querendo realmente descansar. Tem esse lado humano. Jesus era 100% homem também, 100% Deus, mas ele tinha seu lado humano, tanto que ele comia, ele descansava, ele dormia. Então quando ele entrou nessa cidade, ele estava procurando um lugar para realmente ficar reservado, para descansar. Então tinha essa questão, e o outro fato também de que Jesus não fazia nada sem propósito. Havia um propósito em tudo aquilo. Então Jesus agora responde para aquela mulher dessa forma, mais uma vez, uma atitude, um posicionamento, levando a provar a fé daquela mulher, para saber se realmente aquela mulher queria ou não o seu milagre. Entenda, Deus em alguns momentos vai permitir que as circunstâncias elas fiquem mais adversas, mais difíceis, que Ele próprio fique em silêncio diante da gente, para exatamente provar a nossa fé, para que verdadeiramente a gente entenda o que realmente a gente quer. Não é nem que a gente prove a Ele o que a gente quer, porque Ele já conhece o nosso coração, mas para que a gente se prove a nós mesmos o que nós queremos. O que realmente você quer? Será que a primeira cara feia vai fazer você desistir? Será que o primeiro não vai fazer você desistir? Será que a primeira dificuldade vai fazer você desistir? Se essas coisas estão fazendo você desistir, então sabe de uma coisa, você realmente não estava querendo o que você dizia tanto que estava querendo. Porque se você realmente quer algo, você não vai desistir, você não vai retroceder, você não vai parar no meio do caminho, mas você vai insistir, persistir, avançar, continuar, e vai até o fim. Lembra de Jacó? A Bíblia fala de Jacó, ele se encontrou com um anjo, e diz a palavra que ele lutou com aquele anjo a noite toda, a madrugada toda. Ele disse: eu não te largo enquanto tu não me der a minha bênção. Ele sabia o que ele queria, então ele insistiu, persistiu, e foi até o fim, e não largou enquanto não recebeu a sua bênção. Não desista dos seus, não desista da sua família, não desista do seu esposo, da sua esposa, não desista dos seus filhos, não desista dos teus sonhos e dos sonhos de Deus para você. Não desista daquilo que você determinou em seu coração. Não desista dos propósitos de Deus para a sua vida, dos teus propósitos. Não desista. Se realmente você sabe o que quer e você tem a convicção daquilo que você deseja alcançar em Deus, então não desista. Vai vir cara feia, vai vir adversidade, vai vir dificuldades, vai vir o silêncio de Deus, vai vir talvez até uma palavra de Deus que você não vai gostar de ouvir, porque Deus não vai falar só aquilo que a gente quer ouvir. Vai ter momentos que Deus vai falar aquilo que a gente precisa ouvir. Tem momentos que Deus está precisando tratar o nosso coração antes de colocar coisas em nossas mãos. Deus sabe o tempo certo, a hora certa, o momento certo, mas é necessário primeiro gerar fé em nossos corações, é necessário primeiro a gente ser tratado, é necessário algumas coisas serem tiradas de nós, para que depois Deus possa colocar em nossas mãos aquilo que Ele tem para nos dar. Então entenda, vai ter momentos que as pessoas vão dizer: desiste, vai embora, não adianta. Vai ter momentos que o próprio Deus vai ficar em silêncio. Vai ter momentos que você vai ouvir algo de Deus que não era exatamente aquilo que você gostaria de ouvir. Mas se você realmente tem convicção do que você quer, daquilo que você aguarda em Deus e sabe que o Senhor é fiel para cumprir, meu irmão, minha irmã, não desista, não retroceda, mas avance. Aquela mulher sabia o que ela queria a cura da sua filha. Ela não desistiu dos seus, ela não desistiu da sua filha, mas ela foi até o fim, independente do que ela estava passando. Talvez ela pudesse até estar se sentindo humilhada ali, maltratada, mas ela não desistiu. E para ela realmente não era fácil se aproximar daqueles homens, primeiro por ser mulher. Naquela época, uma mulher, e até hoje, infelizmente, no Oriente Médio, em países como do Oriente Médio, a mulher sofre bastante, né? E em nossos países também ainda tem muitas coisas que precisam ser tratadas e mudadas, enfim, mas isso é outro assunto. Mas para aquela mulher, naquela época, como mulher se aproximar daqueles homens não era fácil, era um problema, uma dificuldade. E depois, ela não era judia, era uma outra questão muito séria, mas mesmo assim aquela mulher foi, ela se aproximou, ela persistiu, insistiu, porque ela sabia o que ela queria. Você sabe o que você quer? Então não desista, vai até o
fim. Vai até o fim, em nome do Senhor Jesus. Não desista da sua família. Aquela mulher não desistiu. Ela sabia o que ela queria a cura da sua filha. Ela queria a restauração da sua filha, então ela não retrocedeu. Mas diz o texto, olha o que aquela mulher diz, no versículo 27, e ela responde a Jesus. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela pegou aquela ilustração que Jesus usou e utilizou-se dela própria para dar uma resposta de fé, de posicionamento, de maturidade, uma resposta ao qual Jesus estava aguardando ouvir. Uma mulher cheia de fé, uma mulher determinada, uma mulher que não se deixou ser abatida. E outra coisa, ela continuou honrando ao Senhor. Porque pelo que ela ouviu, ela poderia xingar Jesus, ela poderia falar qualquer coisa ali com Jesus e ir embora, maldizer, mas ela continuou honrando. Olha o princípio da honra. Continua honrando o Senhor sempre, independente do que você esteja passando, independente da dificuldade, das adversidades, independente das propostas. Vão vir propostas para fazer com que você desista, para que você deixe de honrar a Deus. Você vai ver pessoas prosperando que estão fazendo coisas erradas. Você vai ver pessoas mentindo, pessoas roubando e prosperando. E isso em alguns momentos vai querer entrar no teu coração e dizer, mas ele está fazendo o que é errado, ele está prosperando e eu não. Mas não desista, persevere e continua honrando o Senhor, porque no tempo certo Ele te exaltará, porque para cada dia de vergonha terás dupla honra, diz a palavra. E Jesus responde no versículo 28, então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sarada, porque aquela mulher não desistiu, não retrocedeu, não abandonou o seu propósito, mas foi até o fim, honrando ao Senhor, buscando por fé, e ali não se deixando ser abatida, mas por fé, e uma tamanha fé, uma grandiosíssima fé, moveu o coração do Senhor, porque como nos diz a palavra em Hebreus 11 e 26, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele existe, é galardoador daqueles que o buscam, continua crendo, continua perseverando, continua insistindo, persistindo, e vai até o fim. O sangue pode dar no meio da canela, mas não desiste. Pode alguém dizer que não vai dar certo, pode alguém até te xingar, pode alguém querer te caluniar, mas não desiste. José foi caluniado, foi jogado no calabouço, foi traído pelos irmãos, mas ele continuou honrando a Deus. E quem te recompensará é o Senhor. Continua honrando ao Senhor e você verá o milagre de Deus na sua vida, porque Deus é fiel, irmãos. Ali era uma provação, era um treinamento para aquela mulher. Talvez Deus esteja te tratando, talvez Deus esteja te preparando, talvez Deus esteja te provando para aquilo que Ele há de colocar em tuas mãos, porque é tão grandioso e glorioso aquilo que Ele tem para te dar, que Ele não vai te dar de qualquer forma e nem você de qualquer jeito, mas Ele está te preparando para você receber com excelência aquilo que Ele tem para te confiar em tuas mãos. Então persevera, fica firme, não desiste, fica focado, vai até o fim, porque o Senhor é contigo e Ele que te sustenta e te guarda, e Ele que te honrará no tempo devido. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.